Salve galera linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani, estou aqui no nosso espaço, o nosso local, para a gente falar de temas polêmicos, trazer dicas, falar das suas dúvidas e muito mais. Então é claro que eu te convido a participar do canal Desnudes comigo, curtindo o nosso vídeo, deixando o seu comentário, ativando o sininho do engajamento e é claro, você ainda não se inscreveu? Inscreva-se no nosso canal, eu tenho certeza que você vai curtir. Hoje é quinta-feira. E na quinta-feira a gente traz temas polêmicos ou as dúvidas que nos chegam via e-mail, via rede social. E hoje a gente vai trazer um tema bem importante, pouco falado e que as pessoas geralmente querem deixar de lado. Vamos falar da farmacodependência. Você já ouviu falar sobre ela? Sim, estamos falando da dependência em medicamentos, que embora muitas vezes seja deixada de lado porque são drogas lícitas, são drogas permitidas, vendidas nas farmácias, então as pessoas não querem falar muito sobre isso ou não acham que o consumo inapropriado de medicamentos podem causar dependência. E sim, meus queridos, como toda droga pode causar dependência, tá? Só para vocês terem ideia, o Brasil ocupa o 5º lugar no consumo de medicamentos no mundo. Tá? Nos Estados Unidos, cerca de 1 milhão de pessoas por ano vão parar nos hospitais por intoxicação aos medicamentos. E por que a gente fala pouco sobre isso, né? Se fala tanto em maconha, em cocaína, em crack, e os medicamentos aí liberados, sendo utilizados, a Deus dará, com muita frequência e propriedade. Inclusive, muitas vezes com orientação médica, pautados aí numa ótima propaganda das indústrias farmacêuticas, que vão levar em consideração a ignorância da população e vão tacar os remédios que podem, então, torná-las dependentes. E a dependência química, em remédio, assim como as outras dependências, ela está relacionada a 2 pontos principais: a tolerância e a abstinência. A tolerância, o indivíduo toma as dosagens de medicamentos e ao passar do tempo ele precisa consumir mais e mais para aquele medicamento fazer efeito. Já a abstinência, quando o indivíduo para de tomar o remédio, ele começa a sentir alguns sintomas de abstinência: tremedeiras, insônia, vertigens. E aí isso já vai indicando que o organismo está dependente. E para vocês terem ideia, medicamentos comuns, como ansiolíticos, que entram aí, os barbitúricos, os benzodiapínicos, que têm um grande potencial calmante, eles são dos preferidos, são dos mais consumidos, seguidos dos analgésicos, principalmente os analgésicos que são derivados de opioides, como a morfina, como a codeína. Então hoje as pessoas elas estão cada vez mais dependentes desses medicamentos e elas encontram neles muitas vezes uma forma de fuga. Como assim? Não consigo dormir, toma o medicamento, o ansiolítico, o popular calmante, E esses calmantes, eles vão trazer situações, sensações corporais, tonturas, vertigens, às vezes alucinações, que são comparadas aos efeitos do álcool no organismo, porque são drogas depressoras do sistema nervoso central. Já os opioides trazem aí um bem-estar, uma sensação de relaxamento, também podem levar a alucinações, dependendo da quantidade. E o grande problema é que esses medicamentos em excesso, eles vão trazer várias outras consequências, como taquicardia, alterações de pressão arterial, vômitos, e podem levar a overdose, levando à morte, inclusive. Então a gente tem aí vários artistas, como a Marilyn Monroe, como o Prince, como Elvis Presley, que falamos na terça-feira, que
usavam, né, tinham um costume, o hábito, Michael Jackson tinha o costume, o hábito de consumirem os medicamentos, sejam, né, para esse relaxamento, seja medicamentos para dor. E isso acarretou aí na overdose e a morte destes astros. Então, quando a gente vem falar aqui de dependência, a dependência do remédio, a farmacodependência, ela está se tornando cada vez mais comum. A gente fala muito do tratamento da dependência química para as drogas ilícitas e às vezes, se a gente for parar para pensar a composição química de alguns medicamentos, ele é comparado a drogas pesadas como a cocaína, né? Então, se você aí às vezes está preocupado com o teu filho porque você achou um cigarrinho de maconha no armário dele, na gaveta, está preocupada, mas daí você vai lá, abre a sua gaveta, tem uma série de remédios, toma um calmante para diminuir ali o pânico, daí você também consome uma anfetamina para diminuir o seu apetite, porque você tem aquela compulsão alimentar. Aí depois você tem uma pequena dor, você já toma alguns remédios, né, que sejam analgésicos, e assim você é tão usuário de droga e precisa tanto de um tratamento quanto, né, o seu filho, né? E as substâncias são muito mais pesadas do que as substâncias presentes na maconha propriamente dita. Então se faz super necessário que a gente fale disso e fale da necessidade do tratamento. O tratamento, ele vai incluir, né, a desintoxicação. E a desintoxicação, ela tem maior êxito se for feita nas clínicas de reabilitação, tá? Lá vai ter supervisão de profissionais especializados com o uso de medicamentos que sejam propícios para esse fator, tá? E depois se fala da importância do tratamento com o psicólogo, a psicoterapia e também com o psiquiatra. É dependência, precisamos falar sobre isso, né? Afinal, os jovens também estão entrando nessa cada vez mais cedo. Hoje está muito comum o tratamento com ansiolíticos para os adolescentes. E aí daqui a um tempo não vai mais fazer efeito. E aí aumenta-se as dosagens. E o grande problema do excesso dos medicamentos é a dosagem, que tem que ser aumentada, e a continuidade do uso. Então, a indústria farmacêutica, ela enriquece todos os dias, e nós achando que estamos melhorando a nossa saúde, na verdade, estamos fornecendo subsídios para o crescimento financeiro e para o nosso adoecimento. Então precisamos falar sobre isso, o canal Desnudes traz essa polêmica, e se você aí conhece alguém que tenha farmacodependência, oriente, converse. É sempre importante esse apoio da família, né? Você pode observar pelas reações da pessoa quando ela fica sem o medicamento, você pode observar se essa pessoa está tomando continuamente, né, com muita frequência, e pode auxiliar aí a salvar uma vida da dependência química. Eu espero que vocês tenham curtido uma temática diferente, mas que a gente precisava trazer aqui. Quando a gente falou do Elvis na terça, eu já pensei nisso, né, a importância de se falar na farmacodependência. Eu te encontro novamente na terça-feira e, é claro, sempre deixo o nosso canal aberto para você, afinal ele é feito com a sua participação. Manda suas dúvidas lá no nosso Gmail, fdesnudes@gmail.com, ou também, como sempre, eu estou te esperando nas redes sociais. Combinado? Te encontro na terça. Tenha um ótimo fim de semana. Um grande beijo e até mais.